Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A cada ano cresce o número de pessoas desaparecidas no Brasil. Uma média de 200 boletins de ocorrência é registrado por dia. E para muitas famílias, esse pode ser um drama sem fim. Apenas metade dos desaparecidos é localizada. O tempo não ameniza a dor, mas também não acaba com a esperança dessa mãe de um dia reencontrar o filho, que desapareceu em 2012. O Marcelo tinha 29 anos, foi ao mercado e não voltou mais. Já acordei várias vezes, às vezes algum rapaz sai, né, e chega de noite chamando a mãe. Quantas vezes já levantei para ver se era o Marcelo, não era. Já sonhei com o Marcelo estendendo a mão, me pedindo ajuda, eu acordar e não ser o Marcelo. Esperamos que um dia ele apareça, né? Que só para Deus nada é impossível, né? De chegar um dia no portão e chamar, seria acabar o sofrimento dela. Essa foto, feita pelo Laboratório Forense do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, é uma projeção de como o Marcelo estaria hoje. Como não existe software para envelhecer a fotografia, o trabalho é feito com informações da família. É uma banco de dados de fotografias dos irmãos, dos avós, né, próximos, e muita informação. Muitas vezes a gente recebe essas famílias aqui para elas opinarem também, né, nessa evolução do envelhecimento, para que também ela tenha uma satisfação quando ela receber esse trabalho e poder divulgar. O Flávio Pimenta, de 33 anos, está desaparecido há 3 meses. Ele é ator, mas estava trabalhando como garçom. O último contato foi uma ligação para a mãe em 5 de junho. A família está abalada. Só a tia aceitou conversar com a gente, sem mostrar o rosto. A mãe dele tem problemas de saúde, sabe que ele está desaparecido. E também vive agonia. Ela não espera que ele está vivo. A gente tem que ter esperança. Eu tenho esperança. Eu acho que ele está aí na rua. E que vai chegar a qualquer momento. Ele chega a qualquer momento. É isso que eu falo. Cerca de 200 casos de desaparecimento são registrados todo dia no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2021 foram mais de 65 mil boletins de ocorrência. No ano anterior, 63 mil casos. O número de localizados é praticamente a metade. Em 2021, 31.700 pessoas foram encontradas. E em 2020, 32 mil. Só que os números não são precisos, porque um mesmo desaparecido pode ter mais de um boletim de ocorrência feito por diversos familiares. E tão importante quanto registrar o desaparecimento é comunicar que a pessoa foi encontrada. Esse é um exercício de cidadania. E hoje, Joyce, tem encontro de pessoa pela internet, pela delegacia eletrônica. Então a pessoa não precisa ficar na fila, não precisa se locomover até uma unidade policial. Ela faz de casa esse boletim de ocorrência de encontro. No estado de São Paulo, a maior parte dos desaparecidos tem entre 18 e 49 anos. Hoje, na capital paulista, não tem nenhuma criança desaparecida. Muito por causa dessa prioridade que a gente dá para as crianças e muito também porque talvez as pessoas estejam tomando mais cuidado, tem mais conscientização de que criança a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. O que me fortalece, o que me dá força para mim estar hoje de pé e firme e forte na vida, primeiramente é Deus. E segundo é o Marcelo, o meu encontro com ele. Nunca vou desistir de procurar o Marcelo, nunca. Uma quadrilha invadiu uma transportadora em Campinas, no interior de São Paulo, e levou cerca de 50 armas. O grupo, formado por 7 homens, também roubou 800 munições que foram abandonadas durante a fuga e recuperadas pela polícia. Até agora, ninguém foi preso. 9 pessoas foram presas suspeitas de extração ilegal de minério de ferro na região metropolitana de Belo Horizonte. A operação da polícia foi montada depois de denúncias anônimas de moradores de uma região conhecida como Água Limpa, entre as cidades de Nova Lima e Itabirito. Os suspeitos alugaram um terreno e já tinham escavado uma área de 5.000 metros quadrados. A extração ilegal de minério era feita 24 horas por dia há pelo menos um ano. Uma retroescavadeira, 5 caminhões e 2 carros usados na operação clandestina foram apreendidos. Uma multa de R$300 mil foi aplicada. De acordo com a polícia, 9 homens foram flagrados trabalhando no local.
Os motoristas assumiram que foram contratados e ganhavam R$ 1.200 por cada viagem para transportar o minério até 7 Lagoas. O chefe do esquema ainda é procurado. Eles devem responder por formação de quadrilha, extração irregular e usurpação de bem da União. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão que revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henri Borel. Ela foi solta no mês passado, depois de uma decisão individual do relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha. O colegiado também negou a soltura de Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho. Ele era padrasto de Henri e também é acusado pela morte do menino, que tinha apenas 4 anos. Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro morreu depois de ser esfaqueado num bar na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. Hildo Henker, de 34 anos, chegou a passar por cirurgia, mas não sobreviveu. A polícia apura se o assassinato teve motivação política. No momento do crime, a vítima usava uma camiseta com imagens e palavras de apoio a Bolsonaro. O criminoso foi identificado, mas não teve o nome divulgado. Segundo a polícia, ele é conhecido por ser simpatizante do Partido dos Trabalhadores. Câmeras de segurança registraram um grave acidente em Franca, no interior de São Paulo. Um motociclista foi surpreendido por um carro que invadiu a pista contrária. Ele foi arremessado e morreu na hora. O motorista disse aos policiais que teve um apagão e perdeu o controle da direção. O teste do bafômetro deu negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso a não ser em flagrante ou no caso de condenação por crime inafiançável. A medida está prevista no Código Eleitoral e vale até 48 horas depois da votação. A menos de 5 dias para o primeiro turno das eleições, 8 estados decidiram proibir a venda de bebidas alcoólicas no próximo domingo. A medida é apontada como uma forma de aumentar a segurança. Veja como o repórter Igor Damasceno. Até o momento, 9 estados e o Distrito Federal decidiram as normas sobre bebidas alcoólicas nestas eleições. A chamada Lei Seca é usada numa tentativa de reduzir os riscos de violência entre os eleitores. A norma está prevista no Código Eleitoral, mas a decisão de proibir ou não é tomada pelos tribunais regionais em conjunto com as secretarias de segurança pública de cada estado. Das 10 unidades da federação que definiram as normas até agora, São Paulo e o Distrito Federal optaram por não aplicar a lei seca nestas eleições. Aqui no DF, o Tribunal Regional Eleitoral alegou que nas eleições de 2018, a lei também não foi aplicada e não houve registro de violência entre pessoas bêbadas. O TRE quer evitar prejudicar o comércio com uma restrição considerada ineficaz. A decisão do TRE foi comemorada pelos comerciantes, que já estão se preparando para receber uma demanda maior de clientes durante o fim de semana. E essa decisão, com certeza, será muito benéfica para nós, empresários do segmento da alimentação fora do lar. Porque poderemos proporcionar, num dia em que a maioria da população vai cumprir um dever cívico, eles também provavelmente deverão procurar bares e restaurantes para almoçar, para se confraternizar e para discutir o resultado das eleições. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral divide opiniões. Nunca fui a favor de proibir nada. Eu acho que proibir não leva a nada. Tem que educar o povo tem que saber o que ele dá conta de fazer. De repente vai haver discussões em função de preferência de candidatos, seja qual o grau, federal, senador, governador. Não é o momento para bebidas, não. É o momento para se conscientizar e votar com responsabilidade. Mas o presidente do TRE alerta: a liberação da venda de bebidas alcoólicas não significa que o eleitor pode beber à vontade antes de ir votar. O eleitor embriagado ou sob efeito de substância entorpecente não poderá votar. E aquele que causar alguma desordem em razão dessa situação poderá responder por crime eleitoral e até ser preso. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência.
Jair Bolsonaro, do PL, fez campanha no Nordeste. O candidato à reeleição cumprimentou apoiadores em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Depois participou de uma motociata até Juazeiro, município vizinho na Bahia, onde fez um comício. Nós reduzimos os impostos estaduais e zeramos os impostos federais dos combustíveis. Hoje o Brasil, em quase sua totalidade, a gasolina está abaixo de R$ 5,00 e o álcool abaixo de R$ 3,00. Também, para atender os mais necessitados, nós triplicamos o valor do Bolsa Família. Criamos o Auxílio Brasil. Em seguida, Bolsonaro voltou para Petrolina, junto com 130 pastores evangélicos, candidatos do PL e cerca de 500 apoiadores. Ele visitou um bodódromo, complexo turístico gastronômico da cidade, especializado em carne de bode. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve um encontro com representantes do esporte nacional em São Paulo. Participaram atletas, ex-atletas, jornalistas, profissionais do setor e dirigentes esportivos. Porque vai ter conferência municipal, conferência estadual, até chegar numa conferência nacional, para a gente definir a qualidade da política pública. Nós queremos fazer agora escola de tempo integral. Como é que você vai manter uma criança de tempo integral numa escola de concreto armado, onde não tem uma árvore, não tem uma quadra, não tem um campo, não tem nada? Mais tarde, em outro evento, o ex-presidente encontrou personalidades da sociedade civil. Ciro Gomes, do PDT, teve um encontro com a militância e candidatos do partido em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ciro voltou a defender a proposta de renegociação das dívidas das empresas, caso seja eleito. Ora, vamos resolver o problema. Como é que a gente resolve? A gente resolve assim, ó. Chama todas as famílias endividadas e chama todos os crediaristas, os crediários e pede um desconto. O governo entra para ajudar as pessoas a conseguir um desconto. O candidato também deu entrevista para uma emissora de São Paulo e logo mais participa de uma live. Simone Tebet, do MDB, passou o dia em São Paulo. A candidata fez uma caminhada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, conversou com comerciantes e deu entrevista. Logo mais, a senadora participa de uma sabatina. Soraya Tronic, do União Brasil, visitou uma ONG que atende adultos e crianças com doenças raras. A senadora estava acompanhada da candidata a deputada federal Rosângela Moro. Tronic conversou com pacientes e dirigentes da entidade. A presidenciável também deu entrevistas e gravou para a campanha eleitoral. O candidato do Partido Novo, Felipe Dávila, deu entrevista. Sofia Manzano, do PCB, gravou material para a campanha e participou de uma live. Padre Kelmon, do PTB, gravou material para a campanha no Rio de Janeiro e deu entrevista. Vera Lúcia, do PSTU, fez panfletagem em São Luís e participou de uma live. José Maria Emael, do Democracia Cristã, fez uma caminhada na região central de Osasco, na Grande São Paulo. E Léo Péricles, do Unidade Popular, fez panfletagem em Belo Horizonte e participou de debates em universidades mineiras. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra o ex-presidente Lula, do PT, à frente do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL. Na simulação do primeiro turno, na pesquisa estimulada, Lula, do PT, aparece com 42,7% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida, com 36,4%. No mesmo cenário, Ciro Gomes, do PDT, tem 5,6%. Simone Tebet, do MDB, 5%. Os demais candidatos não chegaram a 1% cada. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 0,8%. Felipe Dávila, do Novo, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB e Vera Lúcia, do PSTU, ficaram com 0,1% das intenções de voto. Emael, do Democracia Cristã, e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. 4,6% não responderam ou não sabiam em quem votar. O mesmo percentual para brancos, nulos e para os eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos.
Num eventual segundo turno, o ex-presidente Lula está à frente do presidente Jair Bolsonaro, com 48% das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 40,4%. Neste cenário, 3,7% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos, nulos e os eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos totalizaram 7,9%. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores com 16 anos ou mais em 160 municípios de todo o país e foi realizada entre os dias 22 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O INSS incluiu 2 novas enfermidades na lista que dá direito ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez sem a obrigação mínima de 12 meses de contribuição. A partir do dia 3 de outubro, os benefícios poderão ser concedidos em casos de acidente vascular encefálico e abdômen agudo cirúrgico. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério do Trabalho e da Previdência e pelo Ministério da Saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente a comercialização de 70 planos de saúde de 13 operadoras. A proibição começa a valer no dia 30 de setembro. A decisão foi tomada com base no monitoramento que a agência faz do setor. Esses planos só podem voltar a ser vendidos quando o atendimento das operadoras melhorar. No Dia Nacional da Doação de Órgãos, médicos e pacientes fizeram um alerta pela conscientização. Pois é, em todo o país, mais de 50 mil pessoas aguardam um transplante. A fila de espera aumentou muito durante a pandemia. Pacientes transplantados e em fila de espera participaram de um encontro no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, onde já foram feitos mais de 18 mil transplantes pelo SUS. O ato de conscientização da campanha Setembro Verde teve roda de conversa com médicos e uma apresentação musical da banda do Corpo de Bombeiros. Um dos depoimentos foi do Ricardo, que há 7 meses passou por um transplante de fígado. A espera durou 2 anos. Em setembro de 2019, ele foi diagnosticado com 2 tumores. Agradecer à família que me doou o órgão no momento de dor. Eles perderam o ente, mas eles tiveram amor e doaram o órgão. Isso não tem preço. De acordo com o MG Transplantes, mais de 6 mil pessoas aguardam pelo procedimento aqui em Minas Gerais. O número de pacientes na fila de espera aumentou quase 50% em 3 anos. A maioria precisa de rins e córneas. Seu Ovídio tem doença de Chagas e há 4 meses entrou na fila de espera para receber um coração. O marca-passo que ele colocou há 13 anos não é mais suficiente. Muito cansaço, tenho vezes que eu fico noite mais noite sem dormir por causa da falta de ar. Vai chegar um momento que o marca-passo não vai adiantar mais. Para mim, vai ser uma glória o dia que eu receber um coração. Segundo o Ministério da Saúde, quase 52 mil pacientes aguardam por uma ligação que pode mudar a vida deles. Santa Catarina e Paraná se destacam com grande número de doadores. Já os estados da região norte e Minas Gerais estão abaixo da média nacional. É fundamental que fale sobre isso, que você é doador de órgãos, porque outras vidas precisam. Então, uma vida termina, outras podem continuar a partir da doação. E isso é um ato muito nobre. Nos últimos anos, mais de 40% das famílias de pessoas que tiveram morte encefálica comprovada recusaram a doação. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a fila de espera, que sempre foi longa, aumentou cerca de 20% durante a pandemia. Só temos transplantes porque temos pessoas envolvidas nesse processo que entendem que isso é amor. Isso é compartilhar. Você está compartilhando vida, você está dando uma nova vida para muitas pessoas. A arrecadação do governo federal chegou a 172 bilhões de reais em agosto, de acordo com dados divulgados pela Receita Federal. O valor representa um aumento de mais de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa é a maior arrecadação no período desde o ano 2000.
E puxado pela redução no preço dos combustíveis, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, apresentou deflação de 0,37% em setembro. Essa é a segunda deflação seguida. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,63%. Os dados são do IBGE. E o resultado do IPCA 15 é o assunto da rodada de opinião. Os preços seguem desacelerando e os números mostram que é um movimento contínuo, resultado do acerto da condução econômica depois da pandemia. Os analistas que estão em campanha eleitoral desde o ano passado apostaram num cenário de caos. E qual foi o resultado? Erraram tudo. A deflação, a inflação negativa de setembro foi de 0,37%. Foi muito superior ao que esperava o mercado, algo próximo de 0,20%. E isso não vai mudar até o final do ano. A redução é puxada pela gasolina, que acaba barateando toda a cadeia de produção e de transportes e também dos alimentos. Por exemplo, leite longa-vida, tomate, óleo de soja. Também caíram os valores dos planos de telefonia e pacotes de internet. É o Brasil que continua na contramão do mundo. Aqui vai dando certo. As notícias boas na economia demoraram, mas estão vindo. Só não se sabe se em velocidade suficiente para ajudar a reeleição de Bolsonaro. É o terceiro mês seguido em que deve haver deflação. O problema é que a queda dos preços é muito mais concentrada no grupo transportes, por causa dos combustíveis, do que em alimentos, que são os itens que mais pesam na cesta de compra dos vulneráveis. Desde que o desemprego e a inflação começaram a cair, o desempenho de Bolsonaro subiu entre a classe média baixa e os mais ricos. No entanto, há duas grandes muralhas para o avanço do presidente: os pobres e as mulheres. E parte disso é explicado pelo fato de que a melhora na economia não atinge de forma igual todas as classes sociais. Ela demora para chegar à base da pirâmide. Isso fica muito claro na pesquisa FSB divulgada ontem. 51% dos brasileiros dizem que estão em crise econômica com dificuldade de superar. Os números da economia nem sempre traduzem a realidade da maioria. O governo federal regulamentou o empréstimo consignado para quem é beneficiário do Auxílio Brasil. A medida, que foi publicada hoje no Diário Oficial, estabelece regras e limites para quem é beneficiário do Auxílio Brasil e pretende contratar um empréstimo consignado. Nessa modalidade, o pagamento das parcelas é descontado diretamente no salário ou benefício do contratante. A nova portaria estabelece o número máximo de 24 parcelas, que não podem comprometer mais do que 40% do valor mensal do benefício. Já a taxa de juros não pode ser superior a 3,5% ao mês. De acordo com as regras, mesmo se o benefício for cancelado, o empréstimo continuará sendo cobrado, acrescido de multa e juros. Para alguns especialistas, fazer um empréstimo ligado ao Auxílio Brasil pode valer a pena para uma emergência. Caso contrário, o crédito pode se tornar uma grande dor de cabeça. Não agir por impulso, agir realmente com base numa disciplina, num planejamento, sabendo que esse recurso vai comprometer o seu orçamento mensal, né? Você vai ter que devolver em prestações, né? E isso é importante que você tenha em mente de não fazer gastos outros que não sejam necessários. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar o pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na Polícia Federal durante as investigações de denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Segundo a ministra, os fatos já são investigados no inquérito que trata do assunto. Hoje é dia de São Cosme e Damião. No Rio de Janeiro, a tradição de dar doces às crianças está preservada. Eles usam dividem o jogo no celular e são idênticos. Agora, na hora da entrevista, quem é quem? Eu sou o Matheus. O Matheus tá aqui, eu sou o João. Há 5 anos, essa dupla é presença certa na missa em homenagem aos Santos Gêmeos. O padre é quem dá a bênção. Deus abençoe. A promessa feita pela mãe é uma forma de agradecer pela vida dos filhos. 7 anos direto, agradecer a promessa que eu fiz por eles terem nascido sadios. E são muitos os fiéis de Cosme e Damião. Gente como Dona Patrícia, que se emociona abraçada à imagem dos gêmeos. Tive um aneurisma, sou embolizada. Só agradeço a Cosme e Damião. Quem também veio agradecer aos santos foi Débora. Cosme e Damião
eram médicos e atendiam de graça. Eles sempre estiveram ao lado da família nos momentos difíceis. Eu tenho um filho de 24 anos chamado Lucas, que foi diagnosticado com câncer. Então foram anos de tratamento, de sofrimento. Meu filho foi curado, graças a Deus, graças a São Cosme e Damião. Entendeu? E eu tenho um filho também menor, que quase perdi ele no parto, que estava com 2 voltas enroladas no pescoço dele, cordão umbilical. Tá aí, ó, tá aqui pequenininho, entendeu? E é fé. A fé é essa força que nos dá esperança. E quando tudo parece nuvens escuras, a fé resplandece como uma luz que ilumina o nosso caminho. São Cosme e São Damião enchem o nosso coração de alegria e de esperança. Se na igreja os fiéis esperam pelas bênçãos, nas ruas do Rio, no dia de Cosme e Damião, existe uma outra tradição bem divertida. É o dia das crianças saírem às ruas com mochilas e bolsas para ganhar os tão esperados saquinhos de doce. Carlos Eduardo é só alegria. Já Enzo mostra orgulhoso os doces dele. Basta chegar alguém e pronto. As mãos já ficam prontas à espera. Ela não ganhou ainda. Para os devotos, distribuir os doces é uma forma de agradecer a proteção divina. Cada ano que eu ficasse no banco, eu dava 100 sacos. Eu fiquei 12 anos no banco e eu dei 1.200 sacos. Foi 100 sacos por ano de trabalho. Aí depois que eu saí, me aposentei e agora eu estou dando 100 sacos, que é o que eu posso fazer. Um cachorro foi salvo por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. O animal estava preso numa galeria de água pluvial na zona leste da cidade. Um funcionário de uma empreiteira ajudou a levantar a tampa do bueiro. O cachorro foi adotado por uma moradora da região. O corpo da estudante cadeirante morta durante um ataque a uma escola no interior da Bahia foi enterrado. O assassino é um aluno do colégio de apenas 14 anos. Em postagens nas redes sociais, o adolescente se dizia calmo a poucas horas da ação e falava sobre uma bomba caseira feita com mais de 50 pregos. De acordo com as investigações, ele planejou o ataque. Que já era uma coisa que eles estavam amadurecendo ao longo deste ano, com certeza. Ele já estava preparando, já falava alguns prenúncios disso nas suas redes sociais, né? Já comentava, já fazia algumas escritas que foram apreendidas na casa dele, relatando essa situação. Ou seja, então, ele já estava querendo fazer uma coisa nesse nível. O crime aconteceu ontem às 7 horas da manhã na Escola Municipal Santana, em Barreiras, no interior da Bahia. O estudante invadiu a escola armado. Jeane da Silva Brito, de 19 anos, foi assassinada com tiros e golpes de faca. Ela era cadeirante. Uma parente da vítima, que não quer aparecer, falou sobre o crime. A Jeane era uma pessoa extrovertida, uma pessoa maravilhosa, todo mundo amava ela. E o que eu espero que aconteça, eu só quero a justiça divina, né? Uma pessoa que ainda não foi identificada atirou no adolescente e interrompeu a ação. Ele continua internado e o estado de saúde é grave. Segundo a polícia, o menor usou o revólver do pai, que é subtenente aposentado da PM. O São Paulo Boat Show, maior evento náutico da América Latina, termina amanhã. A feira na capital paulista e a edição carioca respondem por 70% das vendas do setor no Brasil. Esse barco de pesca é o mais barato da feira. Custa a partir de R$ 74.900. Já este iate sai por R$ 36 milhões. Com 24 metros de comprimento e 3 andares, ele já está vendido. De embarcações de pesca a barcos de luxo, o mercado movimentou R$ 2 bilhões no ano passado. Um crescimento de 36% desde 2019. Só a São Paulo Boat Show fechou R$ 320 milhões. Para essa edição, a estimativa é de um aumento de 20%. A gente tem embarcação em Garatá e aí a gente veio aproveitar para poder ver os lançamentos aqui da feira. É muito bom, né? Poder navegar, poder conhecer lugares. A gente gosta muito. O mercado náutico brasileiro representa apenas 0,4% do PIB mundial. Mas o segmento está em ascensão e tem potencial, pelo menos, de crescer 100 vezes mais. O país tem 8.000 quilômetros de costa, mais de 1.200 ilhas e aproximadamente 35.000 quilômetros de rios e lagos. Quando se falou em turismo náutico, isso é uma descoberta que está acontecendo e está sendo maravilhosa.
Eu acho que o barco no Brasil ele tem tudo para crescer. O que falta é um pouco de política governamental para olhar esse setor com olhos diferentes. O sonho de ter uma embarcação pode ser compartilhado e se torna mais acessível. Com cotas que variam entre 6 e 500 mil reais, é possível ser dono de um jet ski, barco ou lancha. Este aqui, por exemplo, a cota custa 30 mil reais, bem menos que um carro popular. E o melhor, pode ser usado em várias partes do Brasil. Manutenção, de repente você vai passear com a família e vai ter que buscar a questão de insumos como churrasco, bebida, etc. e tal. Tudo isso nós já entregamos pronto para o nosso cliente cotista através do nosso franqueado. O modelo de negócio é comum na Europa. No Brasil, existe desde 2012, mas tem se popularizado nos últimos 4 anos. É uma tendência. A cada 6 meses, essa operadora dobra a quantidade de franqueados e cotistas. Seja comprando o próprio barco ou uma cota, quem vem aqui para a feira procura mais do que diversão. Conforto, segurança, tá? E eu particularmente, motorização, que está ligado ao conforto e segurança também. O Rede TV News volta amanhã. Boa noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.